Bom, quanto à origem, quanto aos meus avós, essa coisa toda, eu tenho os 4 lados italianos, né? Meus avós paternos são do norte, de Bergamo, né? E de Pádua, e os maternos, e o meu avô materno é de Benevento, Campânia, né? E a minha avó materna é de Rovigo. Então eu tenho 3 do norte, praticamente, né? Do norte, e um do sul. E isso até que foi muito bom, porque a gente pôde perceber diferenças de dialeto, de certos costumes, tradições, música, essa coisa toda tem uma diferença grande, né? Então, é a partir daí que começa a intrigar e a gente começa a buscar o porquê das coisas, né? Existe sempre uma história na família do porquê, né? Mas às vezes o porquê não é bem detalhado. É uma coisa que você busca confirmar, essa coisa toda, né? Mas basicamente o fundo disso tudo era a situação econômica da Itália, né? Eles não tinham trabalho, né? Os impostos eram terríveis, eles não conseguiam sobreviver, né? Faltava a alimentação do dia a dia, eles se defendiam como podiam. Então, e tinha a questão da convocação dos homens dos filhos, né, para o exército, para a ação militar. A Itália vivia ainda um período de guerra, né? A unificação tinha acabado de se completar. Ela ainda não tinha uma identidade italiana enquanto país, e cada um pensava na sua região, na sua identidade regional. E como não tinha saída, vamos arriscar. Então, basicamente, eles tentavam imigrar para cá, porque a convocação dos filhos preocupava muito, né? Naquela época, o filho era a garantia da família, né? Os pais começavam a envelhecer, e velhice naquele tempo, com 40, 50 anos mais ou menos, o cara já era considerado, né? Não tinha muita opção, não. Então a solução era a família. Do meu lado materno, vieram e foram para as fazendas, sempre fizeram essa coisa do café, né? Trabalharam como empregados, tudo, né? Até um momento que foi possível meu avô organizar um armazém e explorar um pouco melhor, porque naquela época não existe praticamente exemplo de sucesso médio, né, mediano, vamos dizer, fora do comércio. Ou você carpia e ficava na mão do patrão, ou você vendia alguma coisa e adquiria um capitalzinho para poder, né? Agora, do lado paterno, o meu bisavô, ele era militar, desde jovem. Entrou servindo no exército de um barão alemão lá, acho que era um exército meio particular na época, acredito isso, porque 1858, por aí, né? Mas aí logo em seguida ele vai para as guerras de unificação, né? Participa da libertação da Lombardia, e depois faz a campanha da Baixa Itália, e fica ali, né, nessa função até que ele tem a dispensa do exército, né? Por ter cumprido
período, tudo aquilo lá. E depois ele continua como um guarda municipal lá em Colônia Sério, lá em Bergamo, né? E fica ali, até que ele resolve vir para cá com os filhos, né? Tinha filhos na idade de 18, 16, e aí ele veio embora. O meu avô, ele era sapateiro, de profissão era sapateiro, mas ele tinha aprendido música, né? Ele, além de aprender a música, ele sabia consertar sanfonas. E era um mercado bom naquela época, não tinha quem consertar, quer dizer, tinha, mas não assim com essa facilidade. Tinha em cidades maiores, lugares menores assim, não tinha. Então ele passou a ser uma referência no reparo do instrumento, e ele tocava, né? Então ele foi assim, sobrevivendo, mas a partir dos primeiros anos ele já ficou nesse caminho, não chegou a ir muito para a lavoura, não, essa coisa aí. Você sabe, a gente começa mais tarde a perceber que não era uma coisa assim tão desconectada. Aí eu vou, uma grande parte não sabia para onde ia, não, né? Negociava essa coisa ou na hospedaria em São Paulo ou no próprio porto, uma oferta de momento e tal. Mas uma grande parte sabia mais ou menos onde estava indo, já tinham vindo outras pessoas, né, familiares ou amigos da coisa, eles se comunicavam, então eles vieram até em função da preferência da região, né, porque essa região aqui oferecia uma semelhança grande com as pequenas comunes da Itália, né, região montanhosa, bastante área verde enorme, e eles eram assim, eles batiam o olho na terra, e eles já estavam pensando que essa aqui, que a ideia deles era essa: se eu tiver um pedaço de terra, eu morro, eu sobrevivo, pode ser o tamanho que for. E era verdade mesmo. Então, o que tinha, eles faziam produzir, e só que depois os patrões também não facilitavam muito, não deixavam essa coisa, né? Alguns patrões permitiam que eles explorassem pedaços de terra, assim, tipo horta, essa coisa toda, uma plantação de milho pequena, né? Porque se o italiano naquela época tivesse algumas galinhas, uma pequena plantação de milho, e ele conseguisse que o patrão permitisse que criasse um porco, ele fazia miséria. A capacidade deles de transformação, né? E de se preparar com reservas o alimento para os filhos, eles processavam tudo, né? Daí meu pai nasceu aqui, né? Meus tios, e a minha família teve uma coisa de boa, assim, nos primeiros anos, até, digamos, 1920, por aí, ninguém arredou pé daqui, do lado do meu avô. Ela foi crescendo, eles foram casando e eles foram ficando, né? Foram ficando. E os que estavam fora, Campinas, Jundiaí, essa coisa toda, voltavam para visitar com bastante frequência. Então era comum você ter contato com eles. E meu pai com meu tio foram ser barbeiros. Então eles montaram uma barbearia. E a barbearia era um foco de italiano, né? Eles vinham nos finais de semana, principalmente, os que estavam na zona rural. E os que estavam aqui no centro, os comerciantes, tudo isso, eles iam diariamente. Depois, porque a barbearia fechava 8h30, daí, por aí da noite, né? Então, depois do jantar, eles desciam e iam até lá fazer ponto, discutir futebol, política, contar caso, dar risada, essas coisas aí, né?
Tinha os que falavam no dialeto mesmo, né? Porque tinha muito vêneto, principalmente, né? E eles eram mais numerosos, e esse dialeto era mais dominante, né? Mas eles se entendiam, sim. Mas era meio misturado, tinha coisa que se percebia, por exemplo, que era... Porque você pega o dialeto mantovano, por exemplo, e compara com o de Pádua, né? Eles têm diferença, não é bem, né? Mas eles se ajeitavam. Mas em casa eu percebia assim, minha avó chamava ele de uma forma e meu avô chamava ela de outra forma. Como? Então, quando minha avó chamava ele, ela aprontava assim, vamos dizer, a comida, o café, eu falava, Vecchio! Chamava ele, né? Então eu percebia claramente que ela pronunciava Vecchio, não Vecchio, Vecchio. Mas não tinha ideia de dialeto, de nada disso, eu achava que era italiano, né? Que era... E quando ela estava lá, mais para cima, que ele chamava por qualquer coisa, ele falava, Etia! E eu ficava encafifado com isso aí, eu falava, como é que minha avó chama ele de Vecchio e ela chama ele de Etia, né? Eu falava, mas que coisa, acho que meu avô não foi na escola, ele não sabe, né? Mas ele sabia ler música, tudo, e não conseguia. Aí um dia teve um amigo meu que foi para Berga, eu falei, se achar um dialeto bergamasco lá, um dicionário, você me traz. E ele me trouxe. Ali eu percebi que era Etia. E daí eu peguei um vêneto e era Vecchio, né? Quer dizer, o problema estava no dialeto, eles estavam falando errado. E quanta coisa assim que a gente não sabia direito, né? Por exemplo, meus tios falavam bem o dialeto bergamasco, que é terrível também, difícil, meio afrancesado, meio raspado na garganta, é um negócio bem, né? Porque na verdade o que acabou dominando foi o vêneto da minha avó, né? E eu da minha avó que era mais encrencadinho assim, então, mas os mais velhos, meu tio mais velho falava perfeitamente, meu avô não tinha problema nenhum. E a tradição eles mantinham, né? As festas, na verdade o italiano mantinha mais na parte social, eles mantinham o 20 de setembro, que era a maior festa que eles tinham, as procissões, né, a parte religiosa, essa coisa toda, e o Natal, né, e a Befana. Só que no Natal não era como agora, que eles tinham o almoço de Natal, mas não tinha ceia, nada disso. Na hora que hoje aqui se faz a ceia, eles faziam a missa do galo. E todo mundo tinha que ir na missa do galo, que era uma coisa importante. E no outro dia, então, tinha o almoço. E aí entrava a tradição, né, com todos os pratos típicos. Porque todo italiano sabia fazer. Aqui eles ficaram na fazenda Sertão, que é aqui perto de Joaquim Gide, aqui logo depois. Fazenda Cabras. Ficaram em Joaquim Gide, em Valinhos, lá perto do Fontoura. Fazenda São João Batista, São José, Espírito Santo, né? Porque consta das certidões dele, nasceu na fazenda. A autoridade de pai e mãe era menor que de avô, mesmo pelo respeito que os filhos tinham pelos pais. Se o avô falasse uma coisa, o pai não questionava mais. Tanto que meu avô morava aqui, tinha uma casa separando e depois vinha a minha. E se eu gritasse do quintal meu, minha avó ouvia no quintal dela, porque eram uns 10 metros, 15 de distância assim, né? De largura, o vizinho. Então eu fazia alguma arte, qualquer coisa, minha mãe falava, eu vou te pegar. Agora, não sei mais que ninguém pegava nada, mas então a gente tinha medo aqui, né? Eu não falei para você não trepar aí, não sei o quê, aquela coisa.
E aí quando ela ameaçava de pegar o chinelo assim, que fazia menção, né? E eu gritava, vó, vem me salvar aqui. E ela vinha pela porta da rua, e ela entrava pela porta da rua, o que você está fazendo? Ela vinha. Ela já ouvia, ela vinha. Para minha mãe, não, mas esse moleque é um horror, olha o que ele fez, eu não preciso corrigir isso aí. Não põe a mão no menino. Não põe a mão no menino. Bater não educa ninguém. Não resolve nada. Banca a vó. Pegava eu pela mão, levava na casa dela. Depois voltava, não tinha mais nada. É verdade. Então, eles cuidavam do projeto, sim, não era assim que, como hoje, que de repente você... Então, porque era necessário você ter um negócio, qualquer coisa, um empreendimento, você tinha que ter uma confiança de que um filho seja assim. Não, hoje você tem possibilidade de fazer várias tentativas. Isso aqui não deu certo, vou fazer outra coisa. Vou tentar aquilo. Eles sabiam que era uma tacada só. Errou, difícil ter chance de recuperar. As famílias eram numerosas, né? As mulheres praticamente não trabalhavam fora, nada, não tinha isso aí. Fazia serviço caseiro, fazia algum trabalho de mão, podia até costurar, ganhar algum dinheirinho, mas uma coisa muito pequena. Então, o segredo estava no braço da família, né? Quantos braços tem e na vontade de trabalhar. Então eles não admitiam, não. Agora, tem a questão dos valores, né? Os valores eram os valores. Por exemplo, honestidade, né? Ajuda mútua, né? Vontade de trabalhar, porque é uma vontade absurda. Uma mulher italiana era uma máquina de trabalhar, uma verdadeira máquina. Não precisava ser fisicamente uma pessoa com grande capacidade de ver. Qualquer mulher, às vezes prejudicada fisicamente, mas a capacidade de trabalho era impressionante. Fico até hoje. Tá certo, era uma mulher talhada, preparada para isso, né? Porque não era brincadeira você se submeter a 8, 10, 12 ou mais partos, né? Praticamente todos naturais, regiões inóspitas aí, sem médico, sem nada. Era um risco, cada parto era um risco de morrer. Então, quando eles tiveram possibilidade de mandar estudar, aí veio a Segunda Guerra, o país começou a mudar, e por volta quer dizer, bem assim, de uma maneira marcante, a partir de 1950, por aí, né? Depois da guerra, mais centrado em 1950, começou a haver a possibilidade de você poder estudar em Campinas. Quem tinha uma certa condição de pagar alguma escola assim, particular, ou pudesse fazer o culto à ciência, que era do governo, né, nesse momento. Então, eles começaram a perceber essa possibilidade e eles até se propunham fazer um sacrifício, pelo menos de o mais novo. Eles tinham essa pretensão de investir no mais novo. Mas só que eles falavam, olha, eu vou fazer o que eu posso, mas se você não corresponder, você sai, você vem trabalhar. Tudo era feito aqui, né? A comunidade cuidava da parte social, da religião, do lazer. Então o lugar tinha banda de música, o lugar tinha a Sociedade Italiana aqui, que foi o primeiro, que foi o primeiro espaço social dessa comunidade toda, foi a Sociedade Italiana. Ninguém aqui criou nada além dos italianos nesse aspecto de poder conviver socialmente, de ter um projeto, um propósito. Se bem que muitos, na época, procuravam pela segurança da atenção à saúde, né? Que a sociedade oferecia, que era uma consulta médica, um acompanhamento médico, uma cirurgia, um hospital de melhor qualidade, essa coisa onde tinha alguma atenção, porque eles financeiramente não tinham condição de
italiano não tinha acesso à terra. Ele começa a ter acesso à terra, a possibilidade, assim, cronologicamente, vamos dizer, a partir da crise de 29, quando quebra a bolsa, assim, esse ano lá, em outubro, né? E o café desaba e vem uma crise mundial, quase, né? Por causa disso. E os portugueses ficaram sem capacidade de ter o dinheiro na mão, né? De ter o dinheiro na mão. Então como é que ia tocar uma colônia? E aí foi difícil porque os italianos se rebelaram, eles começaram a não receber os pagamentos, os acertos. E aí a coisa ficou bem complicada. Eles ameaçaram tomar outras atitudes se não pagasse tal. Então os proprietários se viram, alguns casos aqui, de oferecer a fazenda. Então você fica com a fazenda. Aí ele dizia, mas eu não posso pagar a fazenda. Não, paga como você pode. Paga até quando puder. E assim eles conseguiram. E alguns comerciantes italianos que já nessa época tinham juntado um capital razoável, acabaram comprando 3, 4 fazendas. Isso aqui não crescia nada. Ficou durante até 1958, acredito eu, quando ainda tinha estrada de terra, né? Depois do asfalto, e o asfalto veio porque a Merck Sharp Dome se instalou aí, pressionou o governo e acabaram asfaltando. Aí coincide com o advento do carro, né? Dos primeiros carros brasileiros, essa coisa. E aí começou a mudar. Lentamente, muito lento, mas muito devagar, mas começou a mudar. Mas até ali, uma pessoa que aparecesse lá na ponte, o pessoal sabia se era daqui, se não era, de que família era, o que veio fazer. E se não soubesse, ia perguntar, falou, de onde você é, o que você veio fazer aqui? Porque eles tomavam conta, né? Não era assim. Porque o italiano, um ajudava a criar o outro. Se um italiano passasse na cachoeira, por exemplo, aqui, onde você mora, aí no Botânico, ali tem aquela cachoeira, né? E tivesse um filho de um outro italiano lá, no horário de escola, tomando banho lá ou pescando, ele vinha para baixo e avisava e falava, seu filho está lá. Não, tá. Ou então falava, já embora daqui, que eu vou lá falar com o seu pai. Aqui no lugar de você ficar, isso aí é perigoso. Ajudava a criar. Então naquele tempo, assim, o vizinho ajudava a criar. Se a mulher ficasse doente, o vizinho se prontificava a ficar com aqueles dois mais novos, qualquer coisa, fazia comida, passava pelo muro. Nunca tinha muro, né? Uma cerquinha, uma coisa assim. Uma vez eu estava andando de bicicleta, eu comecei a insistir com meu pai que eu queria uma bicicleta, né? E bicicleta, mas que bicicleta? Isso é um negócio perigoso, não sei o quê. Não, mas eu queria, não sei o que. Bom, acabou comprando uma bicicleta depois de tanto tempo. E eu peguei essa bicicleta e andava aqui, não tinha movimento, passava um carro para dar, não tinha muito problema. E tinha um senhor aí que era motorista da subprefeitura, ele dirigia um caminhão para recolher lixo, essas coisas, árvores, galhos de árvore, essa coisa. E um dia ele estava parado na rua com o caminhão e eu vim com a bicicleta, fiz uma manobra meio assim, passei na frente dele, meio rápido, né? E ele botou a cabeça para fora e falou um negócio lá para mim, né? Ô moleque, isso aqui, né? Uma coisa assim, eu não tomei cuidado com o detalhe lá, nem percebi. Aí ele pegou, foi lá na barbearia do meu pai e falou, o moleque fez isso. Ele falou, fez, tá. Meu pai veio cá na hora do almoço e falou, pode arrumar um comprador para bicicleta. Eu falei, mas por quê? Não, porque ele foi lá, assim, ele me falou que você fez isso. Eu falei, não, pode arrumar um comprador. Vendeu a bicicleta por acho que metade do que pagou. Mas vendeu a bicicleta, porque falou, você ainda vai morrer com a bicicleta e isso aqui não leva nada. Até o quarto ano primário eu estudei aqui. E tinha italiano na escola? Nossa, tinha, claro. Tudo filho de italiano. E uma grande parte que vinha das fazendas, você vê, tinha gente que andava 4, 5 quilômetros ou até mais para vir das fazendas. Iam a pé e voltavam a pé. Sempre em 4, 5, 3, 2, assim, porque tinha mais em outros anos, né? Uns eram do quarto ano, do terceiro, essa coisa. E depois apareceu, tinha as escolas rurais, né?
que a criança fazia até o 3º ano, né? A professora vinha de bonde, uma charrete esperava aqui na estação do bonde, e aí transportava ela até a fazenda. Ela dava aula, depois ela retornava à tarde para pegar o bonde de volta, né? Aí nessa época minha, que é época de 50, 54, vamos dizer, um dia da semana ia o padre e outro dia ia o pastor. Então alguns tinham orientação religiosa do pastor e os outros que eram católicos do padre. Mas do pastor sempre tinha um, dois, tinha pouco de tempo. E a maioria era quase toda de orientação católica, né? E eu ainda procuro falar alguma coisa assim, né, do dia a dia, porque a língua é uma coisa assim, você deixa de usar, você perde totalmente. Você tem que exercitar, senão você esquece. Como é que falava? É comum eu pensar, como é que minha mãe chamava isso aqui? Eu gosto do dialeto. Eu fiz curso de italiano, tudo, mas eu gosto do dialeto. A facilidade minha de ouvir o dialeto, sem nunca ter estudado, é maior do que a da língua italiana. Acho mais fácil. Eu não sei se é o som, se logo a palavra se mostra. Eu acho que é uma coisa assim da convivência, né? Meu avô, você veja bem o que é, né? Meu avô era isso que eu acabei de contar. Ele contava para mim a história do Conde de Monte Cristo. Eu nem sabia o que era isso. E ele já conhecia e ele contava inteirinha. E aí eu gostava, achava, né? Porque é uma história de ação, né? Tá? E eu falava, conta a história do Monte Cristo. E agora outra vez? Mas conta outra vez, tá bom. Eu vou contar. Ele sabia, eu já tinha lido tudo isso, tudo. Meu avô falava do Scala de Milão. Né? E eu lembro que eu falava, mas avô, o senhor já foi no Scala de Milão? Já vi, conheço. Era perto de Milão, onde ele nasceu, perto, né? Fácil. Ele tinha, queria outra coisa que ele falava. Ele falava do domo de Milão, ele falava do cemitério, coisa que pra gente parecia um negócio estranho, né? A gente nasceu num lugar pequeno, o que eu tinha visto de igreja é essa? Ele falava do domo de Milão, Madonna. O que será isso aí? O que será que isso Mas depois que eu fui ver, eu falei, eu me arrependo de não ter conversado mais, né? De não ter falado com todos esses italianos muito mais coisa, mas que você, na época você não tem essa concepção. Você não, depois que você fala, nossa, se eu pudesse consultar aquele cara lá, ele podia me falar. Aí já morreu, aí já foi. Ele chegava para o meu avô assim, na época que meu avô tinha armazém, falava assim, seu dona, tem arroz? Tem. Deixa eu ver. Então meu avô ia lá, pegava um punhado na mão do arroz, trazia, punha no balcão assim, ele espalhava arroz, olhava, pegava um grão, mordia, e vinha feijão, ele pegava outro grão, mordia, e aí ele resolvia quanto vai levar? É tanto, não sei o quê. Tudo eles provavam, né? Assim que punha no pacote para você abrir em casa, se ele falasse não, questo não, então leva de volta. O comerciante não gostava muito, mas tinha que respeitar. Aí ele já estava ali fazia tempo, né? Então, o que fazia? Dava uma bebida para ele. Então punha um copinho, um cunhaque, um quinado, aqui tinha fábrica de bebida, né? Tinha todas essas coisas com facilidade aqui. Anisete, vinho, e fazia isso aí. Quando pagava a conta, dava um brinde, dava um sabonete, dava uma xícara, um brindinho. Qual dos seus avós que teve um envolvimento aqui na sociedade? É esse? É o do lado do meu pai. É esse que está com a sanfona lá.
lá na fotografia. Ele é que tocava aqui nas sessões de cinema, do tempo do cinema mudo, né? Então ele tocava aqui, sentava aqui no salão. Porque a cabine lá em cima é quando apareceu o cinema sonoro e era uma exigência fazer uma cabine de concreto. Eles falavam gabina, tem que fazer a gabina, então vamos fazer a gabina. E ele aqui virava a manivela, aquela coisa, para passar o filme na tela, né? Então ele tocava na coisa. Então, quando era coisa de ação, tocava polca, tocava mazurca. E quando era cena de amor, assim, essa coisa, tocava valsa, tocava... Piano? Não, sanfona. Agora, quando era dia festivo, filme, assim, de domingo, tudo, então trazia a banda que acompanhava também. A banda acompanhava. E elas tocavam aqui dentro. E a turma, nesse início, trazia cadeira. Não tinha cadeira para assistir o filme, trazia de casa. Então vinham os filhos, tudo na frente, o pai, a mãe atrás, eles carregavam a cadeira. Estava feita a diversão.